mais que nunca tem sido preciso aumentar a imunidade da humanidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje, então se prepara que está começando mais uma live do bem. Vem? Olá para quem vem chegando, muito boa noite. Ei pai, boa noite. Vamos começando mais uma live do bem. Oi Albitia, boa noite, seja bem-vinda, querida. Lembrando aqui da água, deixa eu só colocar o recadinho rapidinho. Lembrem-se da água para a gente poder energizar a água também na hora que a gente for fazer o envio de reiki. Fixar comentário. Muito bem, vamos lá. Para quem for chegando pela primeira vez, ainda não souber da questão da água, é que na hora que a gente faz o envio do reiki, a água também é energizada. Então é super importante ter um copo com água ou uma garrafinha, porque à medida que você recebe a energia reiki, essa água também recebe. E você pode compartilhar depois com as pessoas da sua família, você pode tomar, pode até colocar na vasilha do cachorrinho, do gatinho, do bichinho, enfim. Porque hoje a Fernanda, inclusive, me fez essa pergunta. O cãozinho dela, o Greg, parece que tá um pouco doentinho, né, Fernanda? E aí o que acontece é que ela me perguntou se podia mandar reiki para ele. Pode, porque o reiki é uma energia que cuida e abraça e cura todos os seres vivos, seja plantinha, cachorrinho, animalzinho, de qual espécie for, e ser humano, né? Como não poderia deixar de ser, tá bom? Então, pode colocar também um pouquinho dessa água no final, lá na água dos bichinhos, ok? Olá, Solange, boa noite. Ei, Maria Valente, querida, seja bem-vinda. Que bom, gente, que vocês estão por aqui, vamos chegando. E, na verdade, hoje, para quem ficar comigo aqui até o finalzinho, eu vou compartilhar um momento muito especial que aconteceu hoje. Na hora que eu estava preparando a live, eu fui mostrar um mantra que depois eu quero compartilhar com vocês. Aqui na live não vai ser possível, por aquela questão que a gente já sabe, né? Dos direitos autorais de YouTube. Regra é regra, a gente respeita, mas eu vou conseguir compartilhar com vocês com certeza. E aí eu vou contar para vocês, na hora que a gente estava assistindo juntas esse mantra, a Adri recebeu uma comunicação muito especial que tem a ver com o assunto da live de hoje, então no final eu vou contar para vocês, tá bom? Então fiquem comigo. E como não poderia deixar de ser, assim, é algo que eu realmente acredito, que eu genuinamente acredito que nesse caminho que a gente percorre, há muitos seres de luz que nos acompanham, né? Do lado de lá, em outras dimensões, enfim. E realmente eu acredito que não só aqui nessa dimensão, como em outras, a gente tem muitos seres de luz que engrossam essa corrente do bem, né? Então eu acho assim, todos eles são bem-vindos, todas as comunicações são sempre muito assertivas, de uma sincronicidade, de uma bênção sempre muito grande. Então o coração está sempre aberto a tudo isso, né? E por falar em corrente do bem, hoje a gente vai falar exatamente sobre o sistema imunológico. Então, se você conhecer alguém que está aí às voltas com desafio, com questões de saúde, manda o aviãozinho para essa pessoa agora, se for possível, né? Compartilhar essa live com a pessoa agora, se ela tiver em condições de assistir junto com você, junto com a gente. Se não, intenciona essa pessoa, pensa nessa pessoa agora. Se você de repente conhece, mas não sabe exatamente como que é o rostinho da pessoa, pensa no nome que você sabe, intenciona, leva a sua intenção. A intenção tem um poder assim maravilhoso de fazer chegar a energia e as nossas boas vibrações até a pessoa. Então, que ela esteja de fato aí com você, sobretudo essa pessoa que está enferma e precisando de uma vibração aí de imunidade, de humanidade, de amor e de energia, tá bom? A energia do reiki com certeza vai chegar até ela. Combinado? Então vamos lá dar boa noite para quem chegou. Marli, querida, seja muito bem-vinda. Fá, bem-vinda. Mãe Pata. Carla, pelo Brasil e o mundo. Éder WS Arantes, seja bem-vindo. Muito bem. Então, gente, eu não sei se quem chegou agora ouviu a questão da aguinha pro cachorrinho. Eu sei que tem aí várias mamães e papais de cachorrinhos. Então a aguinha do reiki também pode colocar um pouquinho lá na aguinha do cachorrinho, do gatinho, do bichinho, enfim, tá bom? Que vai fazer bem também. Então é isso. Hoje a gente vai falar então sobre questões de saúde, de proteção, de fortalecimento imunológico e tudo isso abordando um pontinho no nosso corpo que muitas vezes passa despercebido, muitas vezes a gente nem sabe que ele existe,
que se chama timo. E eu digo assim que o timo é a morada da imunidade. Então hoje a gente vai aprender de fato a abrir as portas dessa morada e deixar a imunidade transbordar no nosso corpo, na nossa vida e a partir de nós para todas as pessoas que a gente ama também, tá bom? Então assim será hoje. E aí primeiro, eu acho que é interessante a gente entender assim, o que é o timo, onde que fica o timo, que tal que é esse tal do timo, né? O que acontece? O timo, às vezes ele não é muito falado porque ele é um órgão um pouco controverso, digamos assim, dentro do próprio meio médico e científico. Por quê? O que acontece com o timo ao longo da nossa vida é que quando a gente tem 8 meses na gestação, mais ou menos por volta de 8 meses como feto lá dentro da barriguinha, a gente começa a desenvolver o timo e o timo já começa a exercer ali as suas funções. Quando a gente é criança, ele cresce até a fase de adolescente, aí ele dá uma estacionada, depois ele começa a diminuir de tamanho. Por quê? Porque a princípio ele faz um papel que depois o baço, por exemplo, passa a fazer em termos de proteção imunológica. E exatamente por conta desse atrofiar-se, né, os médicos e os cientistas discordam um pouco com relação aí à questão do timo, tinha gente que falava que ele não existia, enfim. Aí a gente cai numa outra particularidade que eu acho que é muito interessante, de novo daquele livro que está lá longe, eu não vou mostrar não, mas vocês já conhecem, que é o Cura Quântica do Deepak Chopra. O que acontece? Esse livro, eu acho ele muito interessante porque ele traz a visão de um médico, que é o Deepak Chopra, que é um endocrinologista, sobre a própria medicina. Então eu acho assim, eventualmente alguém de fora de uma área que fale daquela área, pode parecer que está falando uma crítica, a crítica pela crítica, né? Mas o Deepak Chopra, sendo endocrinologista e falando como ele fala da medicina, eu acho que realmente é uma crítica construtiva de alguém que sentou ali naquela cadeira e que, né, tem seus motivos para dizer, olha, aqui podia melhorar. Aqui a visão talvez seja um pouco míope ainda. E exatamente nesse livro, eu vou pegar, porque às vezes alguém não viu. Espera que eu me bolei no fio do microfone. Olha só. É esse livro aqui, ó. E o cenário desfaz, e a gente volta, e é maravilhoso. Olha só. Esse livro, A Cura Quântica, do Deepak Chopra, ele diz numa determinada altura, na verdade, bem no comecinho do livro, ele cita um poeta, meu Deus, cadê o nome do poeta? Wordsworth, olha o nome dele. E ele diz o seguinte, que esse poeta, Deepak Chopra diz que o Wordsworth escreveu uma frase memorável e sucinta: nós matamos para dissecar. E ele mesmo, Deepak Chopra, que é médico, diz a respeito dessa frase o seguinte: nenhuma declaração a respeito das limitações da pesquisa médica pode ser mais verdadeira. O que ele quer dizer com isso? A medicina, durante muito tempo, até pela questão tecnológica e, enfim, equipamentos e formas de estudar o corpo humano, acabava tendo um alcance mais profundo, talvez, no estudo, estudando corpos já sem vida, né? E é muito... Como que você entende, nem vida, nem perguntando, né? Para a pessoa, você entende totalmente o funcionamento de tudo? E, aliás, a gente está longe de entender, né? Sabendo que 95% de tudo permanece ali obscurecido na mente inconsciente, meu Deus, né? Que dirão aí as queridas psicólogas de plantão. Mas assim, que dirá depois que o corpo já não tem vida, né? E durante muito tempo a medicina se baseou muito nessa visão de um corpo já inerte, já sem vida. E aí, muitas coisas acabaram passando despercebidas. E o timo foi essa glândula tão importante, ela acabou passando um pouco batida durante muito tempo. Mas uma vez que a gente entende a importância delas, vocês vão ver hoje aqui junto comigo o quanto que esse pedacinho que pode ser que se atrofie ao longo da vida, mas que energeticamente com certeza continua tendo um papel cada vez mais importante, ele é fundamental em termos emocionais e, sobretudo, em termos imunológicos na vida da gente, tá bom? Então segue comigo, quem não ouviu, no final eu vou compartilhar uma comunicação que a Adri recebeu hoje, enquanto a gente estava assistindo um mantra, um vídeo de um mantra, que depois da live eu vou compartilhar com vocês também,
que foi uma canalização, uma manifestação de um ser de luz que veio trazer aí uma contribuição muito importante pra gente. Então já já vou compartilhar com vocês, tá bom? Deixa eu dar boa noite para quem tá chegando. Cadê? Dri? Olá, Dri! Produção chegou. Ei, Fred, boa noite. Adriana, seja bem-vinda. Rafael, boa noite. Cirlei, querida, boa noite, seja bem-vinda. Que bom vocês por aqui, gente. Então é isso. E aí, na verdade, o timo, eu vou mostrar para vocês onde que ele fica. Deixa eu pegar a nossa imagenzinha aqui. Olha só. Talvez você já tenha visto ele na abertura da live, né? Na chamada para live. Ele fica exatamente... mais ou menos aqui na altura do meu microfone, né, gente? Aqui, ó. Se o coração tá mais ou menos aqui, o timo é um pouquinho para cima dele, aqui na altura do microfone. Ele é aquele ponto que corresponde quando a gente fala assim, ó, faz esse movimento assim, olha, eu me chamo Thaís. Aí vocês falam assim, eu me chamo Fabiana, eu me chamo... Ei, Denise, querida! Eu me chamo Denise, eu me chamo Cirlei, eu me chamo... Adriana, eu me chamo Rosângela, eu me chamo Celestino, vai falando aí, eu me chamo fulano, eu me chamo... Olha onde que a mãozinha tá batendo, eu não tô batendo com força aqui, senão eu vou ficar fazendo muito barulho no microfone. Olha onde que vocês colocam a mão quando fala assim, eu me chamo fulano. Quando a gente se refere a gente mesmo, quando a gente fala eu isso, eu aquilo, é exatamente em cima do timo que a gente toca a mão. Então, pra vocês saberem aí onde que é essa localização do timo, é exatamente aí nesse ponto do eu. Né? Esse ponto que é tão importante, né? Esse ponto timo, essa glândula, ela é tão importante, tão essencial, que ela corresponde exatamente ao ponto do eu. E a gente às vezes nem sabe que ela existe, mas hoje vocês vão começar já a tratá-la de uma forma diferente, vocês não vão esquecer mais que ela tá aí dentro de vocês, tá bom? Saudade também, Denise querida, que coisa linda, olha, reikiana maravilhosa na área, muito bem. Muito bom. E, na verdade, diante dessa importância toda aí do timo, o que a gente vai fazer, eu achei essa foto aqui muito maravilhosa, olha só. É exatamente entendendo que o timo é a morada. Deixa eu achar a foto aqui. Eita! Essa aqui não estava no script para entrar não, mas tudo bem. Peraí, deixa eu achar aqui. Exatamente entendendo que o timo é essa morada, né, da imunidade, o que a gente vai fazer hoje é exatamente pegar a chavinha, tá vendo a chave ali na mão da moça? E abrir essa região aqui, abrir essa morada da imunidade para deixar de fato que ela se espalhe por nosso corpo, pela nossa vida, tá bom? Então, olha só. Simaia, querida, seja muito bem-vinda, boa noite, que bom você por aqui. Uma coisa que acontece, antes de eu aprofundar na questão do timo como imunológico em si, algo que está muito associado ao timo, até pelo nome dele, o nome timo vem do grego timos, que quer dizer energia vital, olha só que interessante. E também, outra versão da origem grega dele é tumon, que quer dizer alma, espírito, coração, emoção ou afetividade. O timo está muito relacionado às emoções também. Como ele anda muito grudadinho com o coração, muitas pessoas falam que, na verdade, o coração reflete o que o timo sente. Daí viriam, por exemplo, emoções como a timidez. Tímido, timidez, timo, é a mesma raiz, percebe? Parece que realmente assim, vem da mesma raiz. Timo, timidez, tímido. O próprio temor também, eles falam que etimologicamente vem da mesma raiz, né? Então, assim, o timo ele também tem muito a ver com as emoções. E a gente sabe o tanto que as emoções influenciam na saúde da gente. Então, assim, o timo, ele realmente ele faz um elo muito importante ali entre o corpo físico e as emoções e a mente, enfim. Como a gente já sabe que acontece mesmo nessa interação entre corpos, né, que a gente conhece aí da realidade holística, nossa realidade holística como seres humanos, mas existe esse órgão especificamente que ele parece que de fato ele visita todas as dimensões e traz ali dentro de uma glândula, vocês viram que ela parece um feijãozinho ou uma borboletinha? Traz dentro de uma glândula tudo isso junto e misturado. Ele reflete desde uma emoção até algo superfísico, que é o sistema imunológico, né?
Então, olha como que o nome dele sugestiona muita coisa. Uma das versões do grego quer dizer energia vital, que tem tudo a ver com o reiki, com o nosso campo energético, com os nossos chakras, né? E a outra traz exatamente, cadê lá? A alma, espírito, coração, emoção e afetividade. Olha que interessante, né? Não é à toa que a gente fala, eu explico aqui que a gente tem muito mais do que 7, né? Mas dentre os principais chakras, a gente considera 7. E aí muitas pessoas dizem que o timo é o 8º chakra. É uma forma de falar, ele não é especificamente considerado um chakra em si, mas pela energia que ele traz, pela importância que ele tem dentro do nosso sistema físico, associado com o emocional, com o mental, enfim, ele faz de fato o papel de um chakra, que visita e conversa com todos os níveis, né? E com aquela função específica que ele se refere. Tanto é que no Reiki, o Reiki, quando eu digo que eu sou mestre em Reiki, é porque eu fui iniciado em todos os níveis e no mestrado do Reiki Usui, do mestre Mikao Usui, né? É o Reiki tradicional, digamos assim. Existe uma outra linha do Reiki que chama Reiki Karuna, que traz uma posição, inclusive, de aplicação da energia Reiki. Quando a pessoa está recebendo o Reiki, a gente coloca as mãos em cima de cada chakra. O Reiki Karuna traz uma posição de mãos que é uma mão em cima do timo, nossa mão reikiana, né? De reikianos. Uma mão em cima do timo e a outra aqui abaixo do braço esquerdo, que é em cima do baço. Por quê? O timo e o baço juntos, eles se somam e se potencializam exatamente na função de proteção do sistema imunológico. Então, assim, é muito interessante perceber o tanto que dentro do Reiki, por exemplo, dentro de uma realidade energética e dentro de uma visão holística, o timo realmente ele está muito presente, inclusive a cada aplicação. Todas as vezes que vocês recebem Reiki, de mim, por exemplo, de qualquer uma das pessoas que fizeram Reiki comigo e sabem disso, de todas as pessoas reikianas que sabem da importância do Reiki, do timo, perdão, vocês recebem canalização de energia nesse ponto. E vocês vão perceber o tanto que vocês mesmos são capazes de ativar energeticamente e fisicamente esse ponto e passar a cuidar muito mais da saúde, não só através daqueles pontos que vocês já conhecem, nós vamos aqui reforçar também, mas também ativando esse ponto que é o timo. É de fato a morada, aí a gente diz então, já que ele é tão associado às emoções e também à imunidade, a gente fala que o timo é a morada da felicidade e da imunidade dentro da gente. Então, hoje nós vamos aprender a expandir esse timo, essa glândula, essa morada da felicidade e da imunidade na gente, tá bom? Deixa eu ver quem chegou aqui. Simaia, já falei olá. Ciranda com afeto, muito bem. Advogada Paloma Souto, querida, bem-vinda. Ana, que legal, bem-vindas. Gostou, Simaia? Essa é uma bata lá da Bela Índia, chama Bela Índia, lá na rua São Paulo, aqui em Belo Horizonte. Linda, né? Vem direto da Índia essas roupas, eu acho lindas também. Olha só, Fabiana, que é reikiana também, já conhece. Olha só, eu costumo fazer exercício para estimular o timo diariamente. Olha que legal, tá vendo? É isso a gente vai aprender a fazer aqui também. Faz, se quiser dar alguma contribuição na hora que eu estiver falando, por favor, viu? Fica à vontade. Ah, obrigada, Simai, adoro. Terezinha, querida, seja muito bem-vinda. Que legal você por aqui, muito bom. Então, uma outra curiosidade é o seguinte: o timo, ao longo da vida, tanto ele varia de tamanho, né? Ele chega a pesar, acho que em torno de uns 50 gramas, quando ele tá no maior tamanho dele, depois ele, à medida que ele vai atrofiando, ele chega a 15 gramas mais ou menos. E eu já ouvi falar que o timo, ele atrofia a tal ponto em algumas pessoas que você nem encontra ele. Bom, isso daí eu não sei, porque eu não sou médica, eu nunca olhei assim presencialmente para dizer, mas se alguém souber, me conta. Se existe de fato isso de não ter nada dele. Apesar de que esse não ter nada dele, se fisicamente ele não está ali, a gente sabe que energeticamente continua. Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que Vamos pegar o exemplo de uma mulher, por exemplo. Vamos dizer que ela teve alguma questão no útero, que ela precisou retirar o útero ali. A gente sabe o tanto que o útero, ele tem um papel físico, sim, mas energético na vida da gente, né? Inclusive questão de limpeza, nos ciclos menstruais, por exemplo, mensalmente, o tanto que a menstruação, ela traz aquela questão da limpeza. Finalizado um ciclo,
né, tira dali e a gente se limpa realmente profundamente naquele momento. Então o útero, ele tem, por exemplo, uma função de limpeza que é bem mais energética do que física até, apesar de se manifestar fisicamente ali mensalmente, né? Só que o que acontece? Vamos dizer que uma mulher precisou retirar o útero por alguma questão. Fisicamente o útero não está ali, mas energeticamente ele continua. Então, energeticamente ele continua tendo aquela função da limpeza, ele continua tendo, enfim, a função associada ali, ancorando uma força de criação, de criatividade, né? Então, ainda que a gente considere que um órgão não está ali fisicamente, pode ter certeza que energeticamente ele continua. Então, continue cuidando e contando com ele energeticamente, porque ele vai estar ali, tá bom? Adoro, Fá. Olá, Ruben Helven, seja bem-vindo. Boa noite, muito bem. E aí, então, além dessa questão do timo ir diminuindo, ele muda de cor também. Olha que interessante. Então, quando a gente é um fetinho, tá feto pequenininho na barriga da mamãe, ele tem a cor vermelha. Depois, nos primeiros anos de vida, ele passa por uma cor branco acinzentado e depois fica amarelado. Olha que lindo, é um camaleão, gente. Maravilhoso. E ele tá ali exatamente pertinho do coração, né? E por isso, assim, a gente fala que ele é muito receptivo aos sentimentos positivos. Então, ele é igual a aura, né? Quando a gente tá bem, quando a gente tá alegre, quando a gente tá feliz, a aura se expande, né? E fica com aquelas cores mais suaves e fica mais expandida. Da mesma forma acontece com o timo. Quando a gente se alimenta, né, ou vibra emoções mais elevadas e mais leves, amor, felicidade, alegria, paz, esperança, tranquilidade, o timo cresce de tamanho. Ao contrário, quando a gente começa a embarcar em muitas emoções negativas e a gente começa a ficar muito pessimista, sentindo muito medo, o que acontece é o quê? Ele vai diminuindo. Assim como a aura se encolhe, né, energeticamente, parece que se esconde, o timo também diminui. Então, olha como que ele está associado de fato ali, e principalmente porque ele está pertinho do coração, ele está super associado ao sentir também, né? Então, teve algo que eu achei muito interessante, que é inclusive uma pessoa que eu atendo e que eu fiz uma sessão ontem, e essa pessoa tá com Covid. E aí, eu tava conversando, né? É um rapaz, é maravilhoso, assim, eu acho sensacional, porque cada sessão é realmente uma troca, assim, algo que eu falo sempre. Não só nos cursos de Reiki, e quem fez Reiki aqui comigo, quem fez curso de Reiki comigo sabe disso, quem faz sessão de Reiki comigo sabe disso. O que eu falo é que, assim, o mestre é, de repente, quem saiu um pouco na frente e aprendeu primeiro e está aqui para compartilhar. O que definitivamente não quer dizer que ele não tenha algo a aprender. E sempre tem algo a aprender. Os nossos cursos são de uma riqueza extraordinária. As meninas ficam rindo de mim, mas eu anoto tanta coisa na minha apostila que eu acho que já não tem mais espaço, assim, para eu escrever coisas, de insights que vêm, de percepções que os alunos, né, de Reiki me passam durante o curso. Então, assim, nossa, mãe, eu saio de lá, assim, muito maior do que eu entrei a cada curso. Assim como a cada sessão também, sabe? Então, eu vou contar pra vocês o que esse rapaz ontem me falou, fazendo uma associação com esporte, quando eu contei pra ele a questão do time e do coração. Deixa eu só ver o que vocês estão dizendo aqui, peraí. Ah, sim, Sim, faz sentido. Eu acredito que o timo possa até atrofiar. No entanto, se estimular e exercitar, ele retoma. Sim, perfeito. Simai, é verdade. Mamãe perdeu uma perna devido a diabetes, mas sente dores na parte que não está mais. Você sabe que eu ia falar disso? É interessante, né? A gente tem uma ressonância energética tão grande que a gente chega a sentir e parece que tá, tipo, às vezes dá uma ferroa, às vezes dá uma sensação de que tá formigando, às vezes dá uma sensação que tá doendo, porque de fato energeticamente a presença é muito grande, né? Faz todo sentido, Simai, é isso mesmo. Não é incrível? Sensacional. Crise de estresse, olha só, quando eu tive crise de estresse, tinha muita dor nessa região. Procede? Completamente, totalmente. Por quê? O estresse é uma das emoções negativas que diminui o timo de tamanho. Agora imagina como se fosse alguma coisa de fato apertando, esmagando ele assim, algo quando contrai muito dói, né? Vamos pensar, o útero. O útero quando contrai muito não dói? Tudo quando contrai demais dói, né? Então o estresse,
a gente acha que não, mas emocionalmente eles falam que um pensamento negativo tem tanto efeito sobre o timo quanto um vírus. Olha só que coisa, né? Porque ele conversa muito energeticamente com essas oscilações de emoções. Então o estresse é algo que realmente assim bombardeia o timo e faz ele ficar pequenininho. Por isso que faz muito sentido, sim, Sirlei, ter uma crise de estresse e sentir dor nessa região, porque o timo corresponde e fica totalmente contraído diante de estresse, tá bom? Então faz sentido, sim. Grazi Souza, seja bem-vinda, boa noite, que bom você por aqui. Então, olha só, voltando então lá, deixa eu só ver aqui, ó. Minha mãe retirou os seios e está sentindo a dor do órgão amputado, síndrome do órgão fantasma, olha aí o nome, tá vendo, Simaia? Obrigada, Albite, pela contribuição. Olha isso, tá vendo? Energeticamente é algo que continua, sim, né? E se fisicamente por algum motivo não está mais ali, energeticamente tenho certeza que está e continua ali desempenhando toda a função, tá bom? Então agora a gente já tem o nome científico aí, o síndrome do órgão fantasma. Gratidão, Albite. Aliás, celebrando aqui mais uma vitória, né, da Dona Deusinha. Graças a Deus, com muita oração, com muita energia reiki, ela tá bem, superou aí. E a gente só celebrando a vida dessa pessoa tão querida pra gente. Que bom, viu? Celebramos juntos aqui, Albite. Então, voltando à questão lá que o rapaz me contou. Neuzinha, seja bem-vinda, boa noite. Olha só, quando eu falei com ele a questão do timo, que fica exatamente atrás do coração, né? Assim, ele é como se, ele tá um pouquinho acima, mas é como se ele tivesse na parte posterior, para trás do coração. E aí eu falei com ele, o timo fica ali atrás do coração e tal. Tanto é que, às vezes, uma pessoa, quando ela tá muito carente, ela tem algo ali de desenvolver, às vezes, uma doença, ela acabar ficando mais fragilizada. Por quê? Porque o coração, ele acaba não deixando passar a energia totalmente pro timo. Então, a gente percebe, às vezes, quando uma pessoa que é muito carentezinha vive com alguma coisa, ou é um resfriado, ou é uma dor aqui, ou é um não sei o quê, alguma coisinha sempre tem ali, né? Que é quase que inconscientemente buscando uma atenção, só que energeticamente falando, o que acontece? Um bloqueio da carência no coração acaba enfraquecendo a energia que vai para o timo. O timo, responsável pelo sistema imunológico, né? Na verdade, gente, tem uma coisa técnica aqui, ó. Em linguagem técnica, que é o principal trabalho do timo, é realizar a maturação dos linfócitos jovens, transformando-os em linfócitos T. Isso quer dizer que fortalece nosso sistema imunológico, tá bom? A gente não precisa de entender da linguagem técnica, de medicina, enfim, mas ele realmente exerce um grande papel aí na nossa proteção imunológica. E aí, o que acontece? Se ele tá ali por trás do coração e ele não recebe aquela energia, acaba que fisicamente também o nosso sistema imunológico fica um pouquinho prejudicado, né? Então, até nesse sentido, a gente pensar como uma emoção pode, não só como que a gente já conversou, de atrofiar ou de comprimir ali de alguma forma o timo, como também nesse sentido, porque energeticamente, se o coração bloqueia, ele não recebe energia ali atrás, né? E aí eu tô conversando sobre isso lá com o rapaz e tal. Ele falou assim, sabe o que tá me fazendo lembrar? Do jogo de futebol americano, que ele gosta muito de esportes. E aí ele falou assim, olha só que interessante. Existe no jogo de futebol americano, eu não sei se vocês conhecem, eu não sabia exatamente que era assim, mas pelo que ele me explicou, eu consegui entender. Vamos lá ver se vocês conseguem entender também, hein? Vamos lá. Alguém que nem sabia, mas ó, vai ficar claro. No jogo de futebol americano, tem aquele jogador que chama quarterback, que é o principal, que é o que pega a bola e vai marcar o ponto, tá? Digamos assim. Ele recebe a bola e corre, até chegar lá do outro lado do campo e marcar do lado do campo e marcar o ponto. É o quarterback. O que acontece é que o quarterback é o jogador mais visado em campo. Todo mundo quer correr atrás dele para derrubar ele porque ele tá com a bola. E se eles não derrubarem, ele vai chegar do outro lado e vai marcar ponto, certo? O que acontece é que para ele fazer isso, ele tem que estar totalmente focado. Então, se ele quer chegar lá, ele vai olhar para lá. Ele não vai perder tempo olhando para o lado, ele vai simplesmente focar e vai chegar lá na frente. Com isso, ele fica com um lado cego. Ele só mira naquela direção. E o lado de lá dele, ele nem para olhar. Então, se vem alguém ali por trás dele para poder derrubar, ele não vê.
por isso existe um outro jogador super estratégico em campo no futebol americano que se chama blindside. Blindside em inglês, que é em inglês, quer dizer em português como se fosse assim, o lado cego. E esse jogador faz o quê? Ele cobre exatamente a retaguarda, o lado cego do quarterback. Um poupa a energia do outro, né? Assim, quando, na verdade, o blindside, ele cuida desse lado cego do quarterback para garantir que ele vai chegar lá do outro lado do campo e marcar o ponto, sem ele ter que se preocupar em gastar energia com outras coisas. Na hora que eu falei do Timo estando atrás do coração, o que ele me falou? Falei, entendi. O Timo, então, é o blindside do coração. O coração é o jogador principal e o Timo fica ali na retaguarda cuidando. Olha que interessante. E realmente, fazer touchdown, isso, Dri? Yes, muito bem, ó, pra você ver. Essa menina entende tudo de futebol americano. Então, olha só que interessante. Além de estar super próximo do coração e por isso ter esse reflexo de emoções tão grande, a ponto de existir até uma certa partilha ali no sentir, né? Quem que sente é o coração ou o timo? O timo sente tanto que ele se atrofia ou ele aumenta de tamanho, se expande diante de um sentimento positivo ou um sentimento negativo. Além disso, ele está tão próximo ao coração, ele de fato está tão alinhado e tão sincronizado com o coração que ele sente junto, né? E além disso, ele está ali na retaguarda do coração com todo o potencial de defesa, de fato, igual um blindside faz, né? Ele defende não só o coração, como ele defende e potencializa todo o nosso potencial de defesa do corpo, que é o nosso sistema imunológico. Então, assim, por isso que mais uma vez a gente fala que o time é a morada da felicidade, tanto quanto é a morada da imunidade. Eu achei sensacional a metáfora, é muito boa, né? Aí, gente, você aprendeu direitinho, né? Eu vou falar com ele, falar, assiste lá e vê se eu falei bonitinho. Ah, Simaia, adoro. Mulher se joga, bem-vinda, que legal. Valquíria Hortolã, seja muito bem-vinda, boa noite, que bom vocês por aqui. Não faz sentido essa metáfora, gente? Eu achei sensacional. Então, assim, e algo que aí dentro dessa metáfora de jogo, né, de campo, enfim, é possível a gente fazer, é exatamente convocar o time pro campo, né, convocar ele pro jogo e falar, vamos lá, né, vamos atuar junto comigo aqui, se fortalece, levanta, começa a aquecer e entra em campo comigo que eu preciso de você aqui me protegendo, né, e é exatamente algumas dicas a esse respeito que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem ir anotar, são dicas rapidinhas, assim, que é legal anotar, mas também na hora da mentalização a gente vai colocar alguma coisa em prática já para treinar, tá bom? O menino do sonho possível, quando a mãe dele fala para ele, tá vendo esse cara aqui? Você vai defender ele igual me defende. Exatamente isso! Olha só, vocês lembram desse livro, desse filme? A Adri fez uma live sobre ele, inclusive, Um Sonho Possível, com É Sandra Bullock, Dri? Eu esqueci agora quem que é a mãe dele, gente, meu Deus. Ele fazia exatamente o papel do Blindside. Gente, é um filme lindo. Se vocês puderem assistir, hashtag fica a dica aí, tá bom? Saudade também! Que lindeza, gente! Lourdes Paz, seja bem-vinda. Que legal, boa noite. Então, olha só. Deixa eu só mostrar pra vocês quem é o outro que entra em campo aqui junto com o Timo, que é esse bonitão aqui, que é o baço, ó. Quando eu falo que o Timo tá um pouquinho ali, quase aparecendo na figura, né? E o baço que é debaixo do nosso braço esquerdo. Então, é exatamente em cima do Timo e do baço que nós reikianos colocamos as mãos em uma das posições, que é exatamente para fortalecer o sistema imunológico, tá bom? Olá, Denise Carvalho, seja bem-vinda. Denise! É a Denise da academia? Que lindeza! Seja bem-vinda! Então, esse é o baço, tá bom, gente? Pra vocês saberem onde é que é. É aqui, na lateral, assim, esquerda, um pouquinho abaixo do... Aqui, assim, ó. É o baço, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, senão eu esqueço de mostrar o baço pra vocês e ele também é importante. O que acontece é que à medida que o timo diminui um pouquinho, é quando cada vez mais o baço vai assumindo, ao longo da nossa vida, o papel de protetor imunológico também. E eles ficam ali compartilhando essa missão, tá bom? Bom, deixa eu... bom,
Quando a gente fala, tem alguns autores que falam, inclusive, que o timo que começa a atuar na gente lá no 8º mês de gestação, né, em nós fetos, no nosso 8º mês de gestação, ele continua atuando na gente, fazendo o mesmo papel da placenta. A placenta não protege a gente, traz o que a gente precisa, protege contra quaisquer coisas ali dentro da barriga da mãe. Então, muitas pessoas falam, inclusive, que o timo não, como eu posso falar assim, não em termos de forma, porque não é algo que nos envolve, mas em termos de função, é como se fosse uma segunda placenta. Eu achei isso tão bonitinho, essa tipo metáfora, né? Dizendo que é uma segunda placenta. Eu achei uma gracinha isso, gente, adorei. Eu tenho tanta coisa linda aqui para compartilhar com vocês que eu tenho que colar hoje, tá, gente? Para não deixar passar nada. E algo, olha só, nesse sentido de ter muito a ver com as emoções. Aô, macumbeiro, bem-vindo, querido, que legal. Seja bem-vindo, saudade de você. Algo que, por ele ter muito a ver, o timo ter muito a ver com a questão das emoções, algo que eu queria frisar aqui com vocês. No início da live, o que eu falei? A intenção tem muita força. O que a gente vibra, gente, tem uma força muito maior do que a gente pode imaginar, muito maior do que muitas vezes a gente é capaz de acreditar. Então, quando a gente está convivendo, ainda que à distância, né, com alguém que está doente, com alguém que está passando por alguma questão de saúde, muitas vezes a gente acaba ficando um pouco desesperado, um pouco desorientado, um pouco vibrando mais baixo, né? Assim, ficando, sei lá, talvez um pouco triste ou muitas vezes com pena da pessoa. E algo que é muito fundamental da gente entender aqui é que assim como a intenção tem muito poder, o que a gente vibra também tem muito poder. E certamente a pessoa é capaz de sentir sem a gente precisar nem falar o que a gente está sentindo ali naquele momento. Então é muito importante, isso não é fingir que não está sentindo, tá bom? Mas a gente tentar o máximo possível elevar a nossa vibração, sobretudo estando próximo da pessoa, sobretudo quando a gente for orar por essa pessoa, quando a gente for rezar, quando a gente for mandar um reiki, quando a gente for mandar uma vibração. Eu tô tentando vários termos aqui para conversar com a realidade de cada um de vocês, tá bom? Eu vou orar para essa pessoa, vou rezar, eu vou num grupo de oração, eu vou fazer uma novena, eu vou fazer um envio de reiki coletivo, eu vou fazer... Enfim, o que fizer sentido para você. Quando você for vibrar de qualquer forma por aquela pessoa, eleva a sua vibração primeiro, porque certamente quando você emana pena, dó, desespero, tristeza por aquela pessoa, energeticamente ela acaba sentindo. E energeticamente sentindo aquilo, o timo dela que tinha que estar totalmente expandido e assim, altamente eficaz em campo, acaba ficando pequenininho. Né? Igual a Cirlei falou com a gente, no estresse fica pequenininho, na tristeza fica pequenininho, no medo fica pequenininho. Então, assim, tudo que a gente puder elevar a nossa vibração para de fato emanar fé na cura, esperança, alegria, entusiasmo, positividade pela pessoa, gente, junto com a oração, isso vai potencializar tanto, porque inclusive fisicamente vai fazer o timo se expandir, que assim, a gente não tem noção da diferença que faz. Então, além de tudo, vamos lembrar aí, se um pensamento negativo tem sobre o timo um efeito maior do que o próprio vírus, imagina quando a gente vive positivamente, quando a gente começa a elevar nossa vibração e emanar junto com as orações, com as energias, etc., essa vibração de fé na cura, de certeza de que vai ficar tudo bem, de positividade, de alegria, né? Isso também, assim, é algo que vira o jogo, tá bom? Verdade, né? Aô! Exatamente, é como o exemplo da máscara de oxigênio, novamente, primeiro respire e depois dê o ar. E exatamente o que nós vamos fazer hoje na hora da nossa mentalização, Fá, você vai ver. Como que a gente vai fazer primeiro pra gente, mas depois a gente vai emanar pro outro também, tá bom? Bom, isso aqui eu já contei porque tem umas coisas que eu vou dando spoiler. Então, vamos lá. Como eu falei que a gente também pode aprender a chamar o timo e a convocar o timo para campo, uma das coisas que eu quero falar com vocês, então, é algo que a gente pode fazer fisicamente pelo timo. E aí vocês podem fazer aí, agora, aqui junto comigo. Eu vou fazer e vocês vão fazendo também. Desculpa se o barulhinho aqui no microfone ficar alto, mas é só
só pra gente poder entender como é que funciona, tá bom? É legal a gente fazer de pé, mas sempre eu falo assim, nada tem que ser. Tudo é adaptável. Se existe uma pessoa que está acamada, ela não vai ficar de pé para fazer esse exercício, né, gente? E muitas vezes nem precisa ser ela também, você mesmo pode fazer com leveza, com carinho na pessoa que está precisando de estimular o timo. Então, é possível ficar de pé? Fica de pé. Não é possível ficar de pé? Vai do jeito que dá. Sentadinho, deitado, do jeito que for, tá bom? Adoro. Tadeu, querido, o timo é uma glândula que fica aqui, ó. Fala assim, ó, eu me chamo Tadeu. Na hora que você colocar a mão assim, ó, onde você colocar a mão, o ponto do eu é exatamente o ponto em que você se refere a si mesmo, ao seu eu me chamo Tadeu, é o ponto onde fica o timo, que é uma glândula que não só exerce um papel energético muito importante no seu corpo, como emocional também, como é uma grande morada ou uma grande chave para ativar o sistema imunológico, tá bom? Ele fica aqui assim, ó, um pouquinho atrás do coração, tá bom? É ele. Então vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer é um exercício que, ficando de pé ou na forma como for possível, vira fecha a mãozinha assim, ó. Aí você vai bater. Eu vou bater um pouquinho pra cima, tá, gente? Pra não bater no microfone. Você vai bater assim, ó, 3 vezes. Uma vez forte e 2 vezes fraquinho. Pode ser com a pontinha do dedo ou com o nozinho. Se eu bater no nozinho, eu vou bater no microfone. Pode ser com o nozinho do dedo também. Não é muito forte. A primeira é mais forte. 2 fraquinhas. Forte, fraquinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente vai fazer isso 20 vezes. Cada 3, conta 1, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. A gente vai fazer isso 20 vezes pela manhã e 20 vezes à noite. 20 vezes a hora que a gente acabar de levantar e 20 vezes quando a gente deitar na cama para poder ir dormir. Porque isso é algo que tem muito a ver com a acupressão, que tem a ver com toda a reflexologia, mas também com essa percussão aqui na caixa torácica, né? Dessa vibração que a gente vai trazendo pro timo. A gente vai batendo sobre o timo, mas a gente vai fazendo expandir essa vibração dentro da gente. É como se fosse isso daqui, olha. Sabe quando a gente pega uma água com bacia e a gente toca o dedinho desse jeito aqui, ó? A gente faz assim, e aí uma onda não abre ao redor? Então a gente toca no centro e a onda abre, né? Assim, tocou lá no meiozinho, tocou de novo, outra onda, tocou de novo, outra onda. Quando a gente faz assim, ó, o que a gente faz é exatamente a sincronia cardíaca do timo, que tem tudo a ver com o coração, mas a gente leva essa vibração e toda essa força e todo esse poder pro timo quando a gente faz isso. Chama coerência cardíaca. Uma das coisas que faz a gente entrar no que a gente chama de coerência cardíaca. Então, assim, é como se fosse essa vibração que a gente faz na água, né? Só que a gente faz usando exatamente a ressonância da nossa caixa torácica e o timo ali, nesse lugar dele tão essencial, e a gente tocando ele desse jeito. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 20 vezes pela manhã, 20 vezes à noite, ou mais ou menos 3 a 5 minutos, se você não quiser ficar contando de batidinha em batidinha, tá bom? Então, esse é um exercício que, além da gente ativar energeticamente, fisicamente o timo, a gente também acaba levando não só a energia, como sangue também pro timo, né? E estimulando ele fisicamente. Então, vamos dizer, eu tô estressado, eu tô com um pouco de medo, eu tô triste. Quando a gente fala que a gente sente o coração apertadinho, às vezes o que tá apertadinho é o timo, né? Precisando de calma, sossega, tá tudo bem. E a gente faz quase com carinho, batendo essas 3 vezes no timo da gente, né? E aí, com isso, ele vai começando a se expandir, a se soltar, a ficar cada vez mais ativo, e aí tudo a começar pelos órgãos que estão próximos a ele, que são o coração, o próprio coração, claro, coração, a garganta, pulmão, os brônquios, enfim, tudo vai começando também a entrar na mesma vibração e a se fortalecer imunologicamente falando.
Em tempos de Covid, né, gente, isso é fundamental, principalmente porque o aparelho respiratório é um dos que é mais castigado, digamos assim, né, o que é mais afetado pelo Covid, né? Então, um primeiro exercício é esse. Segunda coisa que a gente já falou é a questão de manter de fato aí o pensamento elevado, né? Às vezes a gente acha que é bobagem, não é? A gente começa a ficar com muito medo, a gente começa a ficar muito preocupada ou muito estressada. Acaba que dali a pouco a gente tá doente, a gente fala, gente, mas por quê? Porque de alguma forma você deprimiu o seu sistema imunológico, né? E aí ele que tava ali bonitinho, defendendo, mantendo os limites, mantendo vírus, bactéria, etc., tudo fora de você, de repente se enfraquece, é como se abrisse uns buraquinhos no muro ali, por onde essas coisas encontram passagem para entrar, né? Então, assim, realmente ter pensamentos mais elevados fortalecem de uma forma que a gente nem, não pode acreditar esse nosso time e, portanto, nosso sistema imunológico, tá bom? Reiki é uma, né, assim, eu sei que é puxando a sardinha, mas é algo que de fato não só tem uma posição específica para isso, como energeticamente faz com o timo o que faz com todos os outros chakras, né, que é de fato levar energia na veia, né, leva energia lá dentro do timo e limpa e desbloqueia e expande e sela, né, para que aquele órgão continue funcionando da melhor forma. Então, assim, reiki também é uma coisa maravilhosa, seja presencialmente, seja à distância, é algo que alcança, assim, de uma forma formidável, gostaram? Ei, Júnia, seja bem-vinda, boa noite. E, inclusive, essa semana, não sei se vocês viram, num vídeo que eu falei sobre reiki à distância, as sessões de reiki à distância, né? Aí eu falei exatamente como é que era. O reiki é um abraço de energia que transcende tempo, espaço e pandemia. E de fato é, né? Porque, principalmente nesses tempos em que a gente fica um pouco assim, ai, será que eu vou fazer uma sessão? Como é que eu posso me cuidar? Mas eu não queria, enfim, eu quero ficar dentro de casa, quero ficar mais quietinho. Vai no reiki à distância. Como se diz, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? Assim, o reiki vai até você. Então, de fato, o reiki é um abraço de energia que atravessa tempo, espaço e pandemia. Como tem feito há mais de um ano aqui nos nossos reikis coletivos, por exemplo, né? Em que a cada sexta-feira, nessas mentalizações, vocês recebem a energia do reiki aí. Então, é muito poderoso. Outra coisa, e aí, quem tiver, gente, pega aí pra gente. É a gente utilizar as pedras ou gemoterapia para cuidar do timo. Essas duas aí, quem sabe os nomes delas? Alguém conhece essas pedras? Eu até tenho uma ali, mas aqui, como a luz vai ficar refletindo muito, eu preferi colocar a fotinha para vocês verem melhor. Quem sabe os nomes dessas duas pedrinhas? Me contem. São duas pedras assim que quando a gente utiliza, é lindo, né, Paloma querida? Já fez reiki à distância, lindeza. Lindamente assim, é muito bom, né? É muito poderoso, de fato. Essas pedrinhas, gente, alguém tem? Alguém já viu? Vou mostrar uma outra versão delas, tá? Porque essa daí é no estado bruto. Olha só. Tem também essa apresentação aqui dela. Isso, muito bem. Não, Dri, parece, mas não é ametista. Uma delas é o quartzo rosa, exatamente. A outra não é esmeralda. Quem mais? Mais uma chance. Exatamente, pai. Verde é a jade verde. Então, é o quartzo rosa e a jade verde. Essas duas pedras, elas têm, pela própria cor delas, né, que é o rosa ou o verde, são cores associadas ao chakra do coração, que está super associado ao timo também. Então, não só por serem cores associadas ao coração, que é o chakra que de alguma forma rege, é o regente do timo, como a cor verde, que é a cor da cura. E se o timo é aquele que ativa o nosso sistema imunológico para a cura, nada mais assim, acho que assertivo do que a cor verde também da jade aí para trazer toda essa energia. Então é legal, o que a gente pode fazer? Na hora que a gente, se vocês estiverem aí agora, na hora que a gente estiver fazendo a nossa mentalização, podem colocar em cima do timo
né? Aí vocês se deitam e colocam em cima do timo a pedrinha e deixa que ela irradia essa energia, potencializando de fato o timo de vocês, tá bom? Assim como fica a dica, caso vocês conheçam alguém que esteja precisando, né, num desafio diante de saúde, enfim, fortalecer o timo. Então, leva para essa pessoa uma pedra de jade ou uma pedra de quartzo rosa para que ela coloque ali sobre o timo, perdão, e fortaleça. E fortaleça esse órgão, tá bom? Ah lá, usei muito quartzo rosa na gravidez, olha só que legal, tá vendo? As pedras têm muito poder, de fato, né? Assim como as pedras, a aromaterapia, da qual a gente fala tanto aqui, também tem. E aí, olha que legal, também associado à cor rosa, são dois óleos que são muito importantes também para a gente trabalhar o timo. Vou mostrar para vocês. Olha só que legal. Eu ando com uma pedra de jade na minha pasta. Olha que legal, pai, tá vendo? Se eu sentir que tá começando um resfriadinho, já tira da pasta e bota no timo. Viu que legal? No curso de Reiki, ganhei uma de cada para estimular sempre. Eu achei tão lindo o gesto. Ah, que legal, lindo mesmo, Fá. Que massa, tá vendo? Olha só, que legal. Muito bem. Então, você deve ter aí, né? Usa, coloca aí em você, tá bom? Quem tiver, pega ou quartzo rosa ou jade verde. Assim como quem tiver, qualquer um desses dois óleos aqui que eu vou mostrar. Olha só. O óleo essencial de gerânio. E aqui eu vou colocar óleos de duas marcas, que são as marcas que eu utilizo e que eu mais confio, tá bom? E que eu indico geralmente. Da Laszlo e a outra vocês já vão ver qual que é. Então, tanto o gerânio como o óleo essencial de rosa. Esse é da doTERRA. Então, gerânio e rosa são óleos essenciais muito legais também para a gente passar aqui na região do timo e estimular o funcionamento dele. Ah, eu tô indo visitar alguém que tá com alguma questão de saúde, eu não sei o que eu faço. Dá uma pedrinha de jade ou de quartzo rosa ou leva um olhinho essencial. É um carinho, é um cuidado que vai muito além do presente em si. Vai ser um presente energético, de fato, para a pessoa, né? Então, assim, fica a dica, de fato, de coisas que são simples, que são não invasivas, que definitivamente não vão fazer mal para ninguém, assim, mas que podem ajudar muito, potencializar muito aí nesse momento de buscar retomar a saúde e a imunidade, tá bom? Gerânio é meu xodó, é mesmo. Adoro. Ah, não tá aí hoje, não tem problema não, Fá. E sim, tem que limpar, Ana Beatriz. Perfeito, Ana, tem que limpar assim de tempos em tempos. Aí, o que é legal fazer? Olá, Marquinhos Guerreiro, boa noite. Pra gente limpar pedra, pra gente limpar cristal, o que é bom fazer? Deixa eu voltar aqui pra mim. É legal a gente passar, isso eu aprendi, olha só, pra limpar, a gente pega açúcar cristal, passa assim, lava, esfregando, tipo esfoliando mesmo a pedrinha com açúcar cristal, passa na água e depois deixa um pouquinho de molho no sal grosso. O cristal a gente pode até manter na água com sal grosso, né? Mas a pedrinha assim, é legal a gente lavar com sal grosso, deixar um pouquinho de molho, água corrente, sol, tá bom? Energizando no sol, aí você usa de novo, de tempos em tempos, repete a limpeza e tal, para ela estar sempre também pura ali, límpida, perfeitinha para você utilizar, ok? Olá, Luciane, seja bem-vinda, boa noite. Bom, outra coisa, gente, é a cromoterapia. E a cromoterapia, como eu já falei, tanto a cor rosa como a cor verde, por serem associadas ao chakra do coração e também a questão da cura, o verde, né, principalmente, são cores interessantes da gente usar. Então, sei lá, em vez de colocar uma roupa preta ou uma roupa vermelha, e tudo bem, porque cada cor tem o seu poder, mas enfim, nesse sentido, se eu preciso potencializar a minha saúde, por que não usar uma roupa com tons rosa ou com tom verde, ou até uma própria luz, se você tiver, enfim, decoração, uma coberta, sei lá, opta pelo rosa e pelo verde, porque também, em termos de cromoterapia, você vai estar fortalecendo aí essa energia de cura, tá bom? Legal também, deixar tomar banho de lua, banho de sol, banho de lua, a gente vai equilibrando energia de feminino e masculino também, as duas são muito poderosas para trabalhar, né?
Perfeito, maravilhoso, é isso aí. Eu tenho uma tendência de ir pro sol, né? Porque eu puxo o saco do Reiki e o sol, como a gente sabe, é uma das grandes fontes da energia Reiki. Então, assim, eu acabo puxando um pouco a sardinha pro lado do sol, mas a lua também é muito poderosa. Jânia Vale, seja bem-vinda, boa noite. Muito bem, arrasou. E fora isso, gente, alimentação, né? A gente sempre mantém uma alimentação saudável, equilibrada, e mesmo a gente, por exemplo, que não se alimenta de carne, então a gente busca todas as vitaminas, ferro, vitamina A, vitamina C, vitamina B, vitamina E, ferro, zinco, etc. Tudo que a gente puder buscar em outros alimentos, a gente sempre mantém aí, porque fisicamente, assim como energeticamente falando, é uma coisa tão importante quanto a outra, toda forma de alimento que a gente coloca dentro da gente, tá bom? B12 também, maravilhosamente, isso mesmo, Fá, arrasou. É isso aí. E, gente, por último, antes da gente passar para a nossa mentalização, tem algo que eu queria comentar com vocês, que assim, realmente, eu acho que é algo que uma vez que a gente toma consciência, é o papel da gente compartilhar, né? O que a gente faz com o que o outro fala com a gente, ok, vocês não precisam necessariamente falar, tem toda a razão, ou enfim, fiquem com a verdade de vocês, mas plantem a sementinha disso que eu falo aqui, porque assim, se fizer sentido, brota. Eu falo isso. Não fala não de cara, não. Planta a sementinha, porque se fizer sentido, vai brotar. Tem um vídeo que eu achei de um senhor, ele é um vídeo em espanhol, mas é tranquilo de entender. Se vocês quiserem, depois me falem que eu compartilho, tá bom? Ele até o início ele não é muito bom de ouvir, não, porque eles fazem uma edição com a voz que não fica legal. Mas depois, na hora que esse senhor fala, fica ótimo. E ele chama Luiz Arribas Mercado. E ele, gente, ele é maravilhoso. As coisas que ele fala são assim, eu falo, meu Deus do céu, isso o mundo precisa saber. E antes de falar qual é a fala dele, eu vou lembrar uma fala minha. A gente fala que o mantra, né? O mantra é a repetição da palavra, né? Tudo que a gente repete vira mantra. Tudo que a gente repete muito vira um mantra muito poderoso na vida da gente. Então, primeiro é preciso tomar muito cuidado com o que a gente repete. O que a gente tem falado sempre? Porque olha o cuidado que a gente precisa tomar. Nossa, como eu sou burra. Meu Deus, mas eu sou tonta mesmo. Nossa, mas não é possível que eu fiz isso de novo. Nossa, mas como eu sou lerdo. Meu Deus, essas coisas que a gente repete sempre, elas viram mantras. E o mantra, ele traz na base dele o verbo, né? A gente fala isso, o primeiro fez o verbo no sentido de que a partir dele tudo se cria. Então, primeiro, vamos tomar muito cuidado com o que a gente mantra ou mantraliza, que a gente repete sempre, porque a gente, de fato, passa a criar aquilo, né? Agora, aí, como uma extensão desse pensamento, olha o que esse Luiz Arribas diz. Ele fala o seguinte, que em muitas, principalmente em nações ou culturas em que a religião é muito mais forte, assim, a gente acaba aprendendo a fazer aquela oração que a gente fica batendo aqui, né, e falando, por minha culpa, minha tão grande culpa, ó minha culpa, minha máxima culpa, olha aqui onde que a gente tá batendo. Eu, né, falando de mim, eu sou culpado, eu sou maximamente culpado, é a minha culpa, eu sou grandemente culpado, minha culpa, minha máxima culpa. Olha o que a gente está fazendo. A gente está imprimindo no timo da gente culpa. E aí ele fala, olha que interessante a fala dele. Ao invés de bater no peito e nos culpar, dizendo minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa, devemos reconhecer a nossa divindade, a nossa força e tudo que temos dentro de nós como elementos para nos defender da vida. Assim, reforçamos e fortalecemos o timo, potencializando a sua função e não interferindo energeticamente nele, dizendo o contrário. Se a gente precisa ativar, elevar a nossa vibração e aumentar o tamanho do timo para que ele nos proteja, para garantir a nossa saúde de volta, bater no peito e repetir esse tipo de coisa é realmente fazer ele murchar, ficar pequenininho e perder totalmente a condição de fazer alguma coisa por nós. Então, né, Fá, não é lindo?
Assim como é linda a frase que a Adri fala, que a vida nunca joga contra, né? Então, se a vida nunca joga contra, não vamos ser nós que vamos jogar contra nós mesmos fazendo esse tipo de coisa com a gente. E muito menos imprimindo emoção de culpa dentro de nós e, sobretudo, batendo em cima do nosso timo, que a gente sabe agora o tão poderoso que ele é, né? Então é isso. Agora, então, como eu comecei a falar, nós vamos enviar de fato o reiki para nós mesmos, de alguma forma vamos aí estender essa vibração para a humanidade, porque no momento como que a gente está vivendo, sobretudo, né, não só pelo Covid, mas por todas as outras questões aí de saúde, desafios, enfim, é realmente muito importante que a gente entenda a função do timo e que a gente vibre por nós, pelo outro, pelo universo, essa vibração de expansão, de fato, cuidado e de cura mesmo do nosso sistema imunológico, né? Então, eu vou apagar minha luz. Quem tiver o óleo essencial, quem tiver as pedrinhas, pode pegar agora para poder usar, né? Passar aí em cima do timo. Colocar a pedrinha também. E primeiro eu vou sugerir que vocês façam tudo isso, eu vou conduzir junto com vocês, mas mentalizando tudo que a gente disser por cada um de vocês. Depois a gente vai mentalizar tudo isso por outras pessoas, pelo universo, enfim. Então primeiro eu, né, a máscara de oxigênio, e depois todas as pessoas que vocês souberem que estão, sei lá, em leitos de hospitais, que estão passando por desafios de saúde, que estão aí buscando realmente por essa vibração de cura, vocês vão trazer elas para o pensamento com toda a força da intenção, porque juntos nós vamos somar força e energia para fazer tudo isso chegar até cada uma delas, tá bom? E aí quem quiser, vai me ouvindo e a princípio batendo no timo, tá? Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Tá bom? Então inspira fundo. Relaxa. Deixa a energia do reiki chegar e percorrer esse caminho desde o topo da sua cabeça até chegar ao seu timo. Lembrando que no primeiro momento, quando você se conecta com a fonte, o primeiro chakra que se conecta com a divindade é o do topo da sua cabeça. E você sente agora essa conexão acontecer. Em seguida, a energia se desloca até o seu terceiro olho. E é ali que toda conexão com a sua fonte universal, com Deus, com a fonte, ganha forma e uma consciência individual dentro de você. Então essa energia continua percorrendo seu caminho até chegar no ponto de expressão da sua consciência individual no mundo, que é o chakra da sua garganta. E hoje, antes de chegar ao chakra do coração, a gente faz essa parada estratégica, essa parada preciosa, nesse ponto tão importante que é o timo. E é ali exatamente entre a garganta e o coração que a gente para hoje e leva a nossa atenção, fazendo esse ponto vibrar cada vez mais alto, trazendo a manifestação divina também nesse nosso potencial próprio de cura e expandindo o nosso timo como nunca. Batendo no peito 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes. Recebendo no timo a energia das pedras, a energia dos olhos. E simplesmente permitindo que a energia do reiki também toque o nosso timo. Criando ondas que se expandem, espalhando equilíbrio e cura.
À medida que você toca e deixa o reiki tocar o seu timo, você visualiza uma onda nascendo do timo e se expandindo, espalhando cura por todo o seu corpo, eliminando vírus, bactérias, tumores, dores, tensões, qualquer forma de enfermidade. Nesse momento, as ondas que partem do seu timo e que vão fazendo esse movimento a partir do seu timo de dentro para fora, empurram para fora de você qualquer forma de enfermidade, seja ela qual for. E os seus órgãos, pulmão, coração, brônquios, garganta, rim, fígado, enfim, todos os órgãos e cada parte do seu corpo vai recebendo essa onda de energia, de cuidado e de cura, a partir dessa morada da imunidade em você. E você sente que, de fato, essa energia se expande por todo o seu corpo, eliminando qualquer forma de mal-estar e qualquer forma de enfermidade que tenha se manifestado nele. Deixa que essas ondas vibrem e se espalhem dentro de você. E se sentindo totalmente preenchido e preenchida por essa energia de saúde, pela sua própria imunidade que agora entra em campo, você se sente pleno de saúde, totalmente imune. Então você permite que essa energia transborde. Que nesse momento, tanto aquelas pessoas que não têm quem ore por elas, como aquelas pessoas que são inundadas por boas vibrações de quem as ama, que em todos os leitos, que em todos os lares, que em todos os hospitais, os timos dos enfermos sejam tocados pela energia do reiki, por essa energia que transborda de cada um de vocês, acendendo uma vibração de luz e de cura, abrindo em cada um deles a morada da imunidade e curando qualquer forma de enfermidade. Nesse momento, vibrações de fé, de alegria, de positividade e de certeza de cura nascem aqui e se expandem pelo universo. Emanem nesse momento toda essa forma de vibração positiva, de cura, de certeza, de esperança, de força. E permitam que essa energia se espalhe pelo universo, tocando cada timo de quem necessita dela e curando qualquer enfermidade a partir dessa morada da imunidade. E nessa vibração que a energia do reiki também se expanda, toque e cure você, cure quem você ama e todo o universo ao seu redor. Inspira e sentindo o seu timo se abrindo e se expandindo, inspira imunidade, inspira felicidade e no seu tempo e no seu momento, vem voltando, abrindo seus olhos e despertando em todos os sentidos. Inspira fundo. Quem for voltando, vai bebendo a água, acordando o corpo. E voltando cada um no seu momento. Denise, querida, vamos voltando. Eu vou compartilhar com vocês o presente que a gente recebeu hoje à tarde.
A produção. Hoje, gente, hoje à tarde, na hora que a gente estava ouvindo esse mantra, e a forma que eu tô buscando aqui na minha cabeça de compartilhar com vocês, esse é um vídeo no YouTube, é exatamente colocar o link dele lá no link da bio do Instagram. O link da bio do Instagram, para quem não sabe, abriu a página do Instagram da Inspirali, tem lá a minha foto, embaixo está escrito Thaís Colli, mestre em Reiki, e um pouquinho abaixo ali tem um link que dá para clicar nele. Aquele link ali, quando clica, ele vai direto para o YouTube, nesse caso. Eu vou colocar o link desse vídeo ali, tá bom? Então, agora, terminando a live, se for possível, assim que a gente terminar, eu já vou pegar o linkzinho e vou colocar lá. Eu não consigo deixar por muito tempo, porque a gente precisa colocar o link de outras coisas lá, mas pelo menos vocês peguem, salvem, porque é importante sempre vocês repetirem esse exercício. Esse mantra, o que ele faz? Ele é um mantra muito bonito, ele é muito assim, a melodia, né, produção? A Adri tá aí, não me deixa mentir, é poderoso esse mantra. E além de trazer toda a energia do mantra em si, ele toca exatamente, é como se fosse uma dança circular, só que não é feita de pé, é feita sentada, porque tem uma certa coreografia, né? E nessa coreografia há vários momentos em que tocam o timo. Então, assim, eu achei fantástico isso realmente, além do que é um mantra que traz exatamente uma mensagem de chamar pela proteção divina para que haja uma proteção tanto no sentido da saúde como na questão da prosperidade. Então, assim, é algo que junta tudo de poderoso num vídeo só, assim. E realmente eu acho um presente. Infelizmente eu não consigo fazer aqui, compartilhar agora, mas vou deixar no link da bio, tá bom? Então, olha só. Deixa eu só ler o que a Fá tá falando. Agora que me lembrei, quando o Felipe era bebê, ficava muito doentinho até descobrirmos que era alergia ao leite, fez exames de imunidade, entre eles um do timo. Tá vendo aí, ó? Então, olha só, eu tava mostrando esse vídeo, então, pra Adri, e aí, realmente, vocês vão ver, na hora que vocês ouvirem, ele é tão poderoso, que o que aconteceu é que na hora que entramos ali na frequência do mantra, a Adri recebeu uma comunicação. A comunicação que ela recebeu foi de um irmãozinho de luz que se chama Shanktal, e que falou, contando um pouco da história dele, que ele, na última existência dele, digamos assim, ele morava num mosteiro no Tibete. E aí ele falou algo muito bonito, que mais ou menos eu consegui anotar e vou ler aqui para vocês, tá bom? Para não perder nenhum detalhe. Olha só que interessante. Mantrar, ele disse o seguinte: mantrar é ação de bênção. É evocar o divino voltando ao princípio do primeiro fez-se o verbo. O verbo é a sua ação divina. O coração é a vibração que pulsa. A voz é a ação divina, é o verbo em ação. Não é à toa que o timo está entre o coração e a voz. O timo é a ligação da vibração do coração com a ação da voz. Daí a importância de bater no timo para aumentar a vibração. Unir vibração de amor com a ação divina do verbo é o caminho para a cura. O timo é exatamente o encontro da ação e da vibração para a cura. Olha que coisa mais linda, gente. Essa mensagem a Adri canalizou hoje desse irmão Shanktal, que, assim, não tem... Vocês vão ouvir esse mantra, assim, sabe? Eu acho que eleva tanto a vibração que, de fato, abre esse espaço dimensional, assim, para que haja uma coisa toque a outra, né? Eles falam que existe uma parede, uma superfície, uma parede que separa os dois mundos, né? As duas dimensões. E eu realmente acho que essa parede se afina muito no momento em que a gente aumenta muito a vibração, ouvindo um mantra, por exemplo. E aí fica mais fácil escutar o que tem do outro lado, né? Então, assim, Dri, gratidão por ser esse canal, né, dessa comunicação. Gratidão aos irmãos de luz também, né, que estão aí sempre com a gente, eu tenho certeza disso. E que a gente continue de fato vibrando assim nesse aprendizado que vai daqui para aí, mas que vem daí para cá também, e que certamente se expande daqui para outra dimensão e que a gente troca a todo momento com esses seres de luz, porque
como cada vez mais a gente tem visto aqui, estar em um corpo é só um estado de fato, é um estado passageiro, né? O que a gente é, que é o nosso ser de luz, a nossa essência de luz, ela se comunica sempre. Às vezes o próprio corpo físico é uma barreira para isso, mas em momentos em que a gente se eleva, eu tenho certeza que a gente fica mais pertinho da nossa natureza de luz. E acho que é por isso que dá para escutar melhor, né? Então, muita gratidão, Dri, por isso, muita gratidão aos seres de luz, ao irmão Shankton, né, também. E muita gratidão a cada um de vocês também. Vocês vão ouvir lá o mantra, vocês vão ver como que é legal. Depois me contem se vocês gostaram. E agora nós vamos tirar nossa cartinha, porque eu já passei muito da hora. Boa noite para quem chegou agora. Tá vendo, Cirlei? Olha só que interessante. Eu tinha dor no time e perdi a voz. Viu como que uma coisa está associada com a outra? É muito legal, né? É muito interessante. A gente aprende sempre, verdade. Linda a live de hoje. Obrigada, pai. Lindeza. Então, vamos lá. Eu vou tirar a cartinha, depois em seguida, já olhem lá que a gente vai... Eu já vou disponibilizar o linkzinho lá, tá bom? Fiquem de olho porque eu não sei se eu vou conseguir deixar ele lá muito tempo, mas enfim, tá tudo certo. Vamos lá. E... confiança. Saber quem você é e conhecer a fundo o seu potencial é confiar. Enxergar em cada problema uma solução e em cada dificuldade uma possibilidade é confiar. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si mesmo é confiar. Confiança é dar o primeiro passo. Confiança é continuar. Então, sigamos aí confiantes, cada vez mais expandindo esse nosso centro de força e nos cuidando de nós mesmos, cuidando um dos outros nessa corrente do bem que faz tão bem, né? Então, um beijo no coração de cada um de vocês, gratidão e mais gratidão. Já eu disponibilizo o link e sexta-feira que vem estamos juntos em mais uma live do bem. Um beijo no coração, gratidão e um beijo no coração de cada um de vocês. Namastê!